Boa tarde, Bahia. No ar, encontro marcado. Hoje nós temos a satisfação de entrevistar Isabela Barreto, diretora de fiscalização do PROCON. Nós temos sempre falado do PROCON porque é um assunto importante que está defendendo os nossos interesses. Dentro de instantes. Nossa diretora Isabela, nós temos feito alguns programas aqui, com o auxílio, inclusive, do PROCON, que tem nos atendido e trazido a experiência e as instruções e o aconselhamento para que muitas coisas não ocorram e se evitem, né? E temos tido até, com frequência, e se não me falha a memória, no último programa, nós tivemos aqui um advogado referenciado, não é, de grande escritório operacional, que o doutor Cândido Sá, que se falou na defesa do consumidor. E automaticamente, ao falar de defesa do consumidor, está inserido o PROCON. Mas eu queria lhe perguntar o seguinte, de início, nessa parte sua, onde é de fiscalização do PROCON, o que é que você tem de experiências para poder nos relatar? O trabalho é grande e árduo, mas o que a gente tem visto é que os consumidores têm sido mais conhecedores dos seus direitos e têm feito valer esses seus direitos. E os fornecedores, apesar de ainda cometerem infrações, eu digo sempre que os fornecedores eles são criativos, né, em cometer infrações, o que nos entristece, mas tem respeitado mais os seus consumidores. E o PROCON não tem descansado, né? Eu sou da diretoria de fiscalização e assim tratamos de danos coletivos. Então nossas ações elas beneficiam o consumidor na sua coletividade. E a Secretaria de Justiça, o PROCON, não tem descansado com relação a isso. Temos o que eu tenho assim de especial a dizer é que nessa experiência, nesse tempo de PROCON, os fornecedores têm buscado respeitar mais os seus consumidores e os consumidores têm buscado mais conhecer os seus direitos, porque conhecimento é poder. E me diga uma coisa, nessa sua experiência, digamos de um modo genérico, tem algum item, digamos assim, que desperta mais atenção pela quantidade de causas levantadas? Tem. Telefonia é um item bastante complexo, né? As reclamações são muitas e os fornecedores são punidos e continuam ainda persistindo em infrações que não deveriam mais acontecer. Planos de saúde também é algo assim que as infrações continuam. E o que eu vejo, se o senhor me permite, doutor Luiz, o que eu vejo assim que comportamentos que os fornecedores já deveriam ter, independente da legislação obrigar, eles não têm, eles desrespeitam os seus consumidores e ficam aguardando vir uma normatização de um comportamento que já deveria ser seu. A exemplo da recusa de procedimento por parte dos planos de saúde. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele estabelece, ele é claro, é um dos seus princípios norteadores, o direito do consumidor, a informação clara, a transparente,
ter o seu direito, a sua demanda atendida. E o que acontece? Uma das grandes queixas dos consumidores com relação ao plano de saúde são as recusas de procedimento. E o consumidor já, pelo Código de Defesa do Consumidor, teria direito a ter a explicação por que aquele procedimento foi recusado. Mas não, os planos de saúde aguardam sair a normatização da ANS para poder fazer valer um direito que já era do consumidor. Eu até indaguei do nosso doutor Cândido, digamos assim, se com a entrada da vigência da lei do consumidor, já há anos, é lógico, se deu uma expansão muito grande de que o consumidor se sentiu amparado para que pudesse pedir os seus direitos, né? E dentro, digamos, do trabalho dele como advogado, né? E se isso realmente foi notado, ele confirmou, porque essa lei veio de encontro à necessidade do consumidor se defender, né, daquilo que ele tinha direito. Então, você tocou logo no plano de saúde e eu iria lhe perguntar o seguinte: o que tem acontecido, o que me parece, assim, a grosso modo, é que alguns planos de saúde, naquele dia a dia, como se diz numa linguagem popular, no rame-rame, as coisas fluem bem. Mas quando chegam em certos procedimentos necessários e que eles deveriam realmente atender essa necessidade, o que é que acontece? É preciso, às vezes, ter uma liminar da justiça para aquele atendimento ocorrer. Como é que você tem visto isso? É verdade. Os consumidores, eles geralmente buscam a justiça, porque lá eles conseguem eliminar para fazer valer um direito que é seu. Então, os planos de saúde, sempre no afã de lucrar, digamos assim, porque não tem outra explicação, já que o consumidor paga. Quando busca busca exercitar o seu direito, encontra o obstáculo de que é a recusa de procedimento e outros mais. Então, assim, o plano de saúde, ele costuma, alguns deles, a grande maioria, recusar materiais que são solicitados pelo médico. É o médico que sabe o que é bom para o seu paciente, é o médico que conhece o seu paciente e sabe o que é necessário para que aquela cirurgia aconteça com êxito. Então, não é o plano de saúde. Existem diversos tipos de materiais, é o médico quem vai dizer o que é bom para o seu paciente. E o seu paciente tem direito a usar aquele tipo de material porque pagou o seu plano de saúde. Então, a gente nota realmente, os órgãos de defesa do consumidor têm notado essa recusa de procedimento, em especial em exames mais sofisticados, mais caros e geralmente relacionado a idosos, e nós da Diretoria de Fiscalização temos recebido idosos com queixas, né, de reclamações de não atendimento a algo que ele tem direito e que nos faz sofrer, né, porque buscamos exercitar, fazer valer o direito do consumidor, buscamos agir, tomar todas as providências, entramos em contato com o plano, abrimos procedimento administrativo, a Secretaria de Justiça preza por esse atendimento rápido, que o PROCON resolva realmente o problema do consumidor, mas quando terminamos de resolver o problema de um consumidor, chega outro, e chega outro, e chega outro, né? Então, os planos de saúde precisam respeitar mais os consumidores, afinal de contas eles pagam, né? Agora, me diga uma coisa, eu tenho uma audiência lá no PROCON depois da manhã, né? O que eu pude perceber, digamos assim, você, por exemplo, vai para o PROCON e faz a reclamação, né? Então, o PROCON vai fazer a intermediação para ver se consegue conciliar de uma forma ou de outra. Agora, eu quero fazer a outra parte. O PROCON convoca aquele
interessado que está sendo necessitado para se defender ou para fazer o acordo, coisa que o valha. Se ele deixar de ir, vocês fazem, me parece, uma segunda convocação. Pelo menos foi o que eu entendi lá. Se porventura aquele convidado, não é? Porque não foi uma convocação, foi um convite feito. Se ele foi convidado e se ele permanecer, digamos, faltoso, aí vocês orientam já para ir para o juizado de pequenas causas. Porque eu acho que não tem, eu entendi assim, pelo PROCON, alguma sanção porque ele foi faltoso nas entrevistas que foram marcadas. Foi um entendimento não muito perfeito que eu tive ou é diferente? Equivocado um pouco. O PROCON é um órgão da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos. Sim. É um órgão administrativo. Sim. Então, o procedimento é, o consumidor, tendo o seu problema com o plano de saúde, vai até o PROCON, nós vamos chamar o reclamado, né, a empresa, fornecedor, e o índice de resolutividade é mais de 80%. Então, o fornecedor vai até o PROCON e a gente tenta conciliar. Não conciliando, até então, o estabelecimento, o fornecedor, ele é punido. Né? Não, o PROCON, o fornecedor, o plano de saúde, o reclamado, ele não fica sem sanção. Ele é punido pelo PROCON. Agora, o PROCON, até então, não tem a competência para emitir uma liminar para obrigar o fornecedor a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Por isso que o consumidor é orientado a ir até o judiciário, onde existe um juiz com esse poder. Porém, o PROCON está firmando um termo de cooperação, já firmou um termo de cooperação com o Tribunal de Justiça, onde os acordos, os procedimentos realizados no PROCON vão ser título executivo judicial. Então, o consumidor não vai precisar entrar mais com o processo administrativo no PROCON para tentar conciliar, e o índice de resolutividade é alto e a pauta é mais próxima também, e também ir para o judiciário, onde tem uma demanda maior, mas lá tem um juiz que pode emitir uma liminar de imediato. Então, o consumidor não vai precisar mais fazer esses dois procedimentos. Ele vai até o PROCON e lá ele inicia o processo e de lá nós remetemos o mesmo processo para o judiciário para que tenha uma força coercitiva maior. Mas assim, o equívoco do senhor estaria só de que assim, o fornecedor ficaria sem nenhuma sanção. Não, ele tem a sanção. Agora, aquele poder de obrigar o fornecedor a fazer ou deixar de fazer, somente o judiciário que tem. Mas aí, me permita, eu não estou totalmente equivocado. Não, porque a minha pergunta é a seguinte: se ele, digamos, permanece não comparecendo à audiência marcada, vocês marcam uma segunda audiência e ele permanece na mesma situação. Pelo menos a mim me foi dito isso. Se porventura esta pessoa que foi convocada, o que for representante de qualquer algo, de firma, de empresa, de plano, bom, se porventura ele permanecer ainda faltoso, que eu deveria entrar com a reclamação no juizado de pequenas causas. Não é isso. O senhor, eu não disse que o senhor estava totalmente equivocado. Só na partezinha que o senhor disse assim, que ficaria sem sanção. Então, acontece muitas vezes que, às vezes, o consumidor chega lá e não quer nem que marque audiência. Ele quer que a empresa puna, porque são processos paralelos. Enquanto o consumidor entra com ação no PROCON, ele pode, em paralelo, entrar no judiciário. Então, às vezes, o consumidor chega no PROCON e não quer nem que marque audiência, ele só quer que a empresa seja punida. Não quero, eu vou tentar resolver no judiciário, mas eu quero que seja punida, porque ele sabe que a empresa ali vai ser punida. Agora, e muitas vezes o consumidor não quer nem que marque também a segunda. Houve a primeira, o fornecedor não apareceu, ele nem quer
que marque logo, já quer que vá direto para a punição. Mas o que o doutor Almiro quis fazer e está fazendo é justamente isso, evitar que o consumidor vá por esses dois caminhos, vá por um caminho só e dali já se saia com o título executivo judicial. Para que o consumidor não apareceu, então vamos tomar as providências e remeter para o judiciário, para que lá se continue com o poder que o judiciário tem. Pois é, porque foi exatamente isso que tinham me dito. No nosso caso, por exemplo, que eu até estava lhe dizendo, assim, em off, de que eu tenho uma audiência depois de amanhã, porque houve uma primeira, mas o que ocorreu é que a comunicação do PROCON foi para um endereço que aquela empresa ou firma já não estava mais lá, já estava em outro endereço. Então, agora se colocou para um endereço certo, porque de lá mesmo eu tive o cuidado de telefonar e confirmar o endereço. Bem, agora, digamos, eu acredito que no meu caso particular, que não é coisa desse tipo, e creio que se chegue a uma conclusão que não estou querendo demais, não é? Absolutamente. O senhor está querendo que tem direito, né, doutor? Eu quero um direito porque eu não posso mexer numa coisa que foi feita, tem a garantia do tempo, e eu mandar fazer por outra firma ou por outro profissional, que aí depois termina perdendo o direito de reclamar no futuro, claro. Não é verdade? E eu tenho insistido muito, e vai, o fato é que não volta para poder completar e dar, digamos assim, o orçamento desaparece, não dá satisfação, né? Então é uma coisa muito simples nesse contexto, né? É mais da atenção do atendimento, né? Então depois da manhã nós vamos estar lá para ver o que acontece. Bem, mas o que tem se visto é que às vezes no PROCON, e grande, como você disse, de uma forma benéfica, é que vocês têm um percentual bastante elevado de soluções encontradas através do PROCON, o que facilita, né, que essa demanda não demore tanto, não é verdade? Isso é um fato. Agora, saindo desse plano de saúde, vamos assim chegar nas campeãs, principalmente das operadoras de telefonia, né? E como é que isso se comporta nessas operadoras de telefonia? Eu quero só esclarecer que no caso do senhor a audiência foi remarcada porque o AR, o aviso de recebimento, foi para o endereço errado. Então não havia ali a confirmação de que a empresa tinha sido notificada. Correto, exatamente. Existe às vezes a remarcação por solicitação do consumidor, porque insiste ainda numa última tentativa de tentar resolver, e existe aqueles que não querem, eles querem mesmo que a empresa seja punida. No caso do senhor foi a questão do AR. É verdade. Com relação às operadoras de telefonia, a luta também é grande. A luta no PROCON sempre é grande. Mas a gente não desiste, a gente trabalha muito com seriedade e, assim, as empresas, a gente tem punido, tem a diretoria de atendimento que pune individualmente os problemas de cada consumidor e tem a diretoria de fiscalização, que eu estou titular, que nós punimos de uma forma geral o dano coletivo. O consumidor, com relação à operadora de telefonia, e na maioria das vezes, é sempre o vulnerável. É aquele que não detém a informação, é aquele que não consegue falar, é aquele que não consegue resolver o seu problema. E com relação a isso, eu gostaria de chamar a atenção dos consumidores, pedir permissão. É bom, se avisa para a questão do decreto 6523, que nós chamamos de decreto do saque, que é o call center dessas empresas que não estão respeitando, não estão atendendo o que a legislação determina. Então, o consumidor, quando liga para resolver o seu problema, ele precisa ter
o número de protocolo antes de qualquer coisa. A ligação não pode cair. Se cair, quando o consumidor voltar a ligar, basta dizer o número de protocolo e aí o histórico dele tem que estar lá. O atendimento pessoal tem que estar em todos os menus, né? Essa opção de falar com alguém, não falar com máquina, tem que estar em todos os menus. Quando só se pode transferir a ligação uma única vez e nessa única vez não se pode passar 60 segundos. Né? Uhum. Então veja por aí o seu ver e outros direitos mais dos consumidores, dentre eles o importante: o consumidor tem direito a solicitar a gravação dessa ligação. Então, dentre todos esses direitos, a gente verifica quanto o consumidor está sendo desrespeitado. Nós temos autuado essas empresas, estamos recebendo denúncias e autuando, punindo essas empresas. Mas eu queria pedir essa oportunidade assim, de esclarecer ao consumidor que quando o consumidor for até o PROCON, for até os órgãos de defesa do consumidor reclamar do seu objetivo, não conseguir cancelar a linha, não colocar um pacote de serviços que eu não solicitei, também nos passa informação desse atendimento, porque geralmente o consumidor vai até o PROCON e diz qual a sua reclamação final, mas não nos relata essa reclamação meio, que também é objeto de fiscalização nossa. Isso aí foi muito importante você fazer essa observação, não é? Para que aqueles telespectadores se precaveem, para que não se omitam, né? Nesse contexto. Agora, me diga uma coisa, eu não sei, hoje de manhã, foi hoje que eu ouvi de manhã no Bom Dia Brasil assistindo, e estava se falando de um cuidado que devia ter com os ovos de Páscoa, com o chocolate. Você viu essa matéria por acaso? Tem já alguma coisa sobre isso? Não, eu não vi não. Nós fizemos uma matéria, nós fizemos uma operação Ovo de Páscoa, que esse ano eu achei mais interessante do que nos outros anos, que está no site da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, que é um preço comparado, o mesmo ovo de Páscoa em diversos estabelecimentos, onde é que está mais barato. E o comparativo do ovo de Páscoa com a sua barra de chocolate respectiva. Então, verifica-se nessa pesquisa que o preço do ovo de Páscoa, somente por estar no simbolismo ovo de Páscoa, mas ser a mesma quantidade de chocolate, está 5 vezes mais do que a barra de chocolate, né? Essa foi uma pesquisa que nós lançamos no site, eu achei interessante, os consumidores têm buscado muito. Mas com relação aos cuidados do ovo da Páscoa, eu não vi a matéria a qual o senhor se refere, mas os cuidados são a procedência do ovo da Páscoa, a faixa etária para aqueles infantis que têm objetos, brinquedos, né, dentro, se tem o selo do Inmetro, porque ali significa dizer que o Inmetro já periciou, já verificou a condição de ser manuseado, ser usado pela criança. E procedência, tomar cuidado com aqueles ovos da Páscoa caseiros, porque ovo de Páscoa tem que ter validade, tem que ter, como todos os alimentos, tem que ter embalados, validade, composição, riscos que oferecem, as substâncias que compõem ele, os riscos que oferecem, a validade e a procedência. A procedência de onde, quem fabricou, de onde foi, né? De onde foi que ele partiu, qual a origem dele. Esses alimentos, essas informações tem que ter não só nos ovos da Páscoa, mas também em todos os produtos embalados. Nós estamos realizando a Operação Semana Santa, onde vamos fazer a divulgação, já está saindo aos poucos resultados parciais dos alimentos que envolvem Semana Santa, que tem também que conter todas as informações. Geralmente, nesse período de Semana Santa, os alimentos envolvidos são alimentos que são vendidos a granel, castanha, amendoim, né? Então, esse fato de ser vendido a granel e o costume do consumidor comprar a granel não se atenta para o risco que oferece. Então, procedência, validade e composição são 3 itens básicos, no mínimo, que tem que conter em todo produto que é vendido ao consumidor. Eu acho que, viu, diretora, eu acho que foi exatamente da composição de alguma coisa que estava sendo indevida e que estava exatamente essa precaução. E como tão bem você disse, a procedência é muito importante, né? Porque, de fato, se você parte de uma procedência boa,
você há de convir de que o produto é bom. Exatamente. Na verdade, a gente não fica assim, meio receoso, né? Eu me lembro bem, você falando disso, eu me lembro bem que na época que eu andei lá pela Câmara de Deputados, eu tive uma preocupação muito grande de que o que é que acontecia. Você, por exemplo, que usava um produto DAT, e que nesse produto DAT você usava um edulcorante. Então, achava eu, e fiz até um projeto disso, foi muito além, mas a indústria, digamos assim, começou a protestar. Mas o que é que eu achava? Sigamos, você teria para você o consumidor que tem restrição para o açúcar comum e você passa a ter o edulcorante. Era necessário que você soubesse quanto de edulcorante você estava tendo naquele produto. Porque durante o dia você deveria ter a soma daquilo que você já consumiu. Tá certo? E isso lhe facilitaria dizer, bom, eu consumi tanto, tanto, tanto. Eu me lembro bem que com um produto desse, não vou declará-lo, que não é o caso, não é? Eu contestei nesse sentido e me dirigi até a um laboratório muito importante. E ele, então, me respondeu, porque eu tive a notícia que lá nos Estados Unidos, que aliás o órgão que libera, que é o FDA, ele é muito exigente, né? E o que é que acontece? Ele me disse que a quantidade que ali estava naquele produto, ele não traria nenhuma repercussão, porque hoje, quando se fala nisso, você fica com receio de cancerígenos, né? Produtos cancerígenos. Outro dia mesmo teve um outro grande que todos nós consumimos e que eu li uma matéria na Folha de São Paulo falando que ele era nefasto à saúde, que poderia ser um cancerígeno. Eu fiz um contato e pensei até que não fossem me responder. Mas depois de algum tempo me responderam exatamente isso, que aquela quantidade era muito insignificante para que pudesse levar a um processo, uma situação desse tipo. Que bom que responderam por escrito, garantem a informação, né? Garante, porque de fato tem coisa que você consome, como tantas outras que a gente passa, mas pela quantidade que você absorve, né? Aí você não tem, digamos assim, o efeito nocivo para que lhe traga, digamos assim, uma doença, né? Uma patologia nesse caso. Exatamente. Né? Agora, essa questão da procedência é importante, mesmo porque se compram produtos que não se sabe a procedência, depois não se tem a quem reclamar. Sim, isso é né? Fora que produtos com procedência já têm oferecido um certo risco, imagine aqueles que não têm. Risco relacionado aos produtos, riscos causados aos produtos, tem sido também uma preocupação do secretário de Justiça, doutor Almiro Sena, doutor Ricardo Maurício do PROCON, que tem estado em contato direto com o Senacom, que é a Secretaria Nacional de Direito do Consumidor, colocando em prática uma rede de saúde e consumo seguro, que depois, quando ela estiver mais desenvolvida, nós iremos dar maiores informações, mas assim, estamos em projeto modelo para justamente fazer com que, como o senhor disse, o FDA dos Estados Unidos, ele é rigoroso, fazer com que produtos que não são aceitos em países outros não venham para cá, onde temos um rigor menor. Né? Então, esse é um cuidado também que nós estamos desenvolvendo para termos com a saúde e a segurança dos consumidores. Agora, uma outra coisa dentro desse contexto todo, para a gente arrematar esse fato, você não acha que também o consumidor, aí já é uma outra coisa de endividamento,
né, que também deve chegar a vocês, Chega. coisa de endividamento, né? Inadimplência, aquela coisa. Os nossos consumidores também deveriam se preocupar e ter o cuidado de não ultrapassar a sua receita de endividamento, porque a facilidade hoje no comércio é muito grande para você adquirir as coisas, a propaganda. Junta a facilidade com a necessidade. Exatamente. O marketing, essa coisa toda, né? Aí você se entusiasma e vai fazendo. Outro dia nós conversamos aqui sobre essa história de 10 prestações. 10 prestações é bom para quem tem digamos assim, um orçamento folgado, que aquilo não influi, né? Aquilo você vai diluindo. Vai ser pago. Mas se você pagar 10 aqui, 10 ali, não sei quanto ali, no fim você acha que aquele 10 que você vai pagar já está sendo insuficiente, né? Eu queria lhe perguntar, minha diretora, Isabela, qual seria, dentro dos tópicos, que até é muito grande, o trabalho que vocês têm pela diversidade de assuntos que lhes são afetos, né? Deixar eu falar aqui o dia todo. Então eu queria lhe perguntar o seguinte, dentro de que nós conversamos e deveríamos ter deixado passar muita coisa que poderíamos ter, digamos, oportunidade de debater nessa oportunidade ímpar, né? Se tem alguma outra coisa, assim, nesse final, que você gostasse de transmitir aos nossos telespectadores, para que eles se precavessem, né, de coisas desse tipo, ou qualquer outra observação que por acaso não foi tocado. Eu vou aproveitar o último assunto que o senhor tocou e complementar. Porque, como o senhor disse, o universo é imenso, a defesa do consumidor é a nossa vida. Então, a gente vive isso e, assim, todos os consumidores, e é o que eu digo, todos os fornecedores também são consumidores. Então, olha o lado do seu consumidor, porque você também é consumidor. Mas eu queria aproveitar e dizer aos consumidores assim, para ficarem atentos aos seus direitos, serem conhecedores do Código de Defesa do Consumidor, tendo alguma dúvida, pode nos procurar. Não precisa ter a certeza do indício da infração, basta ter o indício de infração, pode nos procurar que nós iremos dar orientação com relação a não comprometer o seu orçamento mensal, compre exatamente o que é necessário. Existem necessidades que não são reais, elas são criadas, são os fornecedores que colocam em nós essa necessidade, ela não é real. Então, busque verificar se realmente precisa daquele produto e precisando, veja o manual, veja as instruções, tudo relacionado àquele produto, a procedência, todas as informações inerentes a ele e, na dúvida, busque o PROCON que nós estaremos lá para atender. Tá bem. Muito obrigado, minha diretora. Obrigada, satisfação, viu, por esse momento.